Na atividade da aula anterior, nós falamos sobre função do primeiro grau. A gente fez exemplos referentes à lei de formação da função do primeiro grau. Vimos como identificar os termos dessa função, vimos como identificar o termo A e o termo B. E aí teve uma atividade que foi passada para casa. A gente inicia a aula de hoje com a correção dessa atividade, para depois a gente fazer uma outra atividade também referente à formação da função do primeiro grau, a determinação da função do primeiro grau. A primeira questão dessa atividade perguntava em qual dos itens a função é afim. Lembrando que função afim é um outro nome dado à função do primeiro grau, então na verdade era para a gente identificar nessa questão quais eram as funções do primeiro grau, e nas que forem função do primeiro grau a gente aproveita e determina e identifica os termos A e o termo B. A primeira função da letra A, f de x igual a 3x menos 1. Isso é uma função do primeiro grau, porque pela definição de função de grau 1, de primeiro grau, função afim, ela tem que ter como maior expoente da incógnita x o 1. Então seria como que nós tivéssemos na letra A 3x elevado a 1 menos 1. Portanto, é uma função do primeiro grau. Nela, o termo A é 3 e o termo B é menos 1. Lembrando que o termo A é quem multiplica o x e o termo B é o termo independente. Na letra B, f de x é igual a 2 elevado a x mais 9. Bem, o expoente dessa função da letra B não é 1, é x. Então, na letra B, nós não temos uma função do primeiro grau. Isso a gente verá posteriormente, que na verdade é uma função exponencial, o nome disso aí. A letra C, h de x igual a x sobre 4 menos 7. É uma função do primeiro grau, porque o maior expoente é 1, que está aí no x. Ela tem como termo A 1/4, é como que eu tenha 1/4 multiplicando x, ou 1x sobre 4, tanto faz, então o termo A é 1/4, e o termo B, que é o termo independente, é menos 7. A letra D, m de x é igual a x ao quadrado mais 6x menos 0,8. Bem, essa função da letra B, da letra D, ela não é uma função do primeiro grau. Para ser função do primeiro grau, eu já disse que o maior expoente tem que ser 1. E nessa função da letra D, o maior expoente é 2. Portanto, ela se trata de uma função que nós veremos posteriormente, que é uma função quadrática ou função do segundo grau. Então, aí não é do primeiro grau. A letra E, p de x é igual a 1 sobre x. Bem, essa letra E, talvez ela confunda muito com uma função do primeiro grau, mas ela não é do primeiro grau pelo seguinte: eu posso reescrever ela como sendo p de x igual a x elevado a menos 1. Vocês já viram que toda vez que nós temos 1 sobre x, esse 1 sobre x, na verdade, é 1 sobre x elevado a 1. Para você tirar o x do denominador da fração, ele vai ter que subir com o expoente com sinal trocado. Então, se eu tenho 1 sobre x elevado a 1, para tirar do denominador, ele sobe como x elevado a menos 1. Troca o sinal do expoente. Então, ela não é do primeiro grau, porque o expoente não é 1, é menos 1. A segunda questão. Escreva a lei de formação da função afim, dado que... Bem, aí nós vamos ter algumas informações sobre uma função, que eu já digo que ela é afim, eu já digo que ela é do primeiro grau, e aí nós temos que montar a função. A letra A, eu tenho que o termo A é 4, o termo B é menos 2/7. Se eu já tenho os termos A e B, está bem fácil de montar. É só lembrar que toda função do primeiro grau é da forma f de x igual a x mais b. Então, se eu já sei quem é A e quem é B, troco o A por 4, troco o B por menos 2/7, e a gente chega que f de x é igual a 4x menos 2/7. Daí a função que eu queria montar. A letra B, o termo A é menos 5, e eu tenho uma informação diferente. A imagem do menos 1 é 8. Então, o termo A é igual a 5 e o f de menos 1 é 8. Bem, se eu já tenho o termo A,
pegando a forma geral da função do primeiro grau, eu vou trocar o a por menos 5. Então vai ficar f de x é igual a menos 5x mais b. Bem, mas como eu tenho a imagem do menos 1, como eu tenho f de menos 1, eu troco agora o x por menos 1. Vai ficar f de menos 1 é igual a menos 5 vezes menos 1 mais b. Mas como eu já sei que f de menos 1 é 8, vai ficar 8 é igual menos 5 vezes menos 1 dá 5 mais b. Jogo o 5 para o outro lado com o sinal trocado, então vai ficar b igual a 8 menos 5, que dá 3. Então nós vamos ter que o termo a é menos 5, já havia sido dado na questão, e o termo b é 3. Montando aí a função do primeiro grau, que é da forma f de x igual a ax mais b, o a é menos 5, o b é 3, então f de x é igual a menos 5x mais 3. A letra C, f de 2 é menos 1, então a imagem do 2 é menos 1, e o termo b é igual a 3. Como eu já tenho o termo b, pegue a forma geral da função do primeiro grau e substitua o b por 3. Então vai ficar f de x igual a x mais 3. Como nós temos agora a imagem do 2, eu sei que f de 2 é menos 1, troco o x por 2, vai ficar f de 2 igual a vezes 2 mais 3. Lembrando que f de 2 é igual a menos 1, vai ficar menos 1 é igual a vezes 2 dá 2a mais 3. Jogo 3 para o lado do menos 1 com o sinal trocado, então vai ficar, traz o 2a para o começo, vai ficar menos 2a igual a 3, o menos 1 vai para o outro lado com o sinal trocado, então 3 mais 1. Se menos 2a é igual a 3 mais 1, então menos 2a é igual a 4. Passo menos 2 dividindo, logo o a é 4 dividido para menos 2, portanto o a é menos 2. Se eu já sei que o a é menos 2 e já sei que o b é 3, eu posso agora montar a minha função do primeiro grau, f de x igual a x mais b. Vai ficar f de x igual a menos 2, que é o valor de a, multiplicando x, mais 3, que é o valor de b. A letra D, f de 0 é menos 1 e f de 3 é 2. Façamos do mesmo jeito da anterior. Se o f de 0 é igual a menos 1, troca, na forma geral da função do primeiro grau, o x por 0. Vai ficar f de 0 é igual a vezes 0 mais b. Só que f de 0 é menos 1 e a vezes 0 dá 0, mais b. Bem, desse modo então 0 mais b dá b igual a menos 1. Daí então a gente já descobriu o valor do termo b, ele vale menos 1. Para descobrir o valor do termo a, basta que a gente lembre que f de 3 é igual a 2. Então pega a forma geral da função do primeiro grau e troca o b por menos 1, troca o x por 3. Vai ficar f de 3 é igual a vezes 3 mais o b, que é menos 1. Como f de 3 é 2, então 2 é igual a 3a, que é a vezes 3, menos 1. Jogo 1 para o lado do 2 com o sinal trocado, então vai ficar 3a é igual a 2 mais 1. O menos 1 passa como mais 1. 2 mais 1 dá 3, portanto 3a é igual a 3. Passo 3 dividindo, logo a vai ser 3 dividido para 3, portanto a é igual a 1. Se o a é 1 e o b é menos 1, então a função do primeiro grau vai ficar f de x igual a, o a é 1, então 1 vezes x, menos 1, que é o valor do b. 1 vezes x dá x, portanto f de x é igual a x menos 1. Está aí então a nossa função do primeiro grau. Terceira questão. Para realizar festas de aniversário, um buffet cobra uma taxa de R$ 150 referente à decoração, mais R$ 12 por pessoa que comparecer à festa. A letra A. Escreva a lei de formação da função v, que determina o valor cobrado pelo buffet de acordo com o número n de pessoas. Bem, o valor cobrado pelo buffet depende da quantidade de pessoas. Desse modo, então, o valor cobrado é a grandeza dependente e o número de pessoas é a grandeza independente. O que o buffet faz? Ele vai cobrar R$ 12 por cada pessoa,
Além dos R$ 12 por cada pessoa, ele vai cobrar R$ 150, que é um valor fixo, referente à decoração. Então, daí eu tenho que a lei de formação dessa função, ela vai ficar da seguinte forma. Eu pego V de x, ou na verdade V de n, que é dependente do valor do número de pessoas n que vai ser convidado. Então seria V de n é igual a 12 vezes n mais 150. Ou seja, R$ 12 vezes os n convidados, mais os R$ 150 da decoração. A letra B. Calcule o valor cobrado pelo buffet por uma festa com 60 pessoas. Bem, pelo que a questão falou, o número de pessoas convidadas é o n. Então eu quero saber se o n for igual a 60, se forem convidadas 60 pessoas, qual o valor cobrado pelo buffet. Basta que a gente pegue a expressão da letra A e no lugar do n coloque 60, que é o valor da quantidade de pessoas que serão convidadas. Daí fica V de 60 é igual a 12 vezes 60 mais 150. 12 vezes 60 dá 720, mais 150, nós chegamos a R$ 870. Portanto, se forem convidadas 60 pessoas, o buffet irá cobrar um total aí de R$ 870 por essa festa. A letra C. Supondo que uma pessoa gastou R$ 1.170 com esse buffet. Quantas pessoas compareceram à festa? Esse item C, ele é o inverso do item B. O item B dava a quantidade de pessoas convidadas, pedia o valor gasto. No item C vai dar o valor gasto e pede a quantidade de pessoas convidadas. Nós temos aí que o valor 1.170 é o V de n, que é o valor gasto, e eu quero determinar o valor de n, que é a quantidade de pessoas que serão convidadas para essa festa. Pegue aí a expressão da letra A, que é a lei geral dessa função, V de n igual a 12n mais 150. No lugar do V de n coloca 1.170, então 12n mais 150 igual a 1.170. O 150 vai para o segundo membro negativo. Quando eu pegar 1.170 menos 150, dá 1.020, então 12n igual a 1.020. Passo 12 dividindo. Realizando a divisão do 1020 por 12, vai dar n igual a 85. Então, se houve uma festa onde o buffet cobrou R$ 1.170, é porque foram convidadas, compareceram a essa festa, 85 pessoas. A letra D. Qual a taxa de variação da função V? O que ela significa? Bem, a taxa de variação de uma função do primeiro grau é o que corresponde ao termo A dela. No caso aí dessa função, a taxa de variação vai ser a quantidade que você paga por cada convidado. A quantidade que eu pago aí por cada convidado é R$ 12. Portanto, a taxa de variação é R$ 12 e ela representa o valor pago por cada unidade. No exemplo aí dado por cada convidado. Bem, com isso então a gente finaliza a correção da atividade que estava pendente. A gente vai continuar nesse mesmo assunto com uma outra atividade ainda referente a essa parte do conteúdo.